Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje vamos de simulado da banca VUNESP, essa banca tradicional aí na área de concursos para a educação. Bora lá resolver a questão? Bom, como se trata de um simulado, todas as questões foram tiradas de uma mesma prova. Qual prova? Dessa aqui, olha, 2023, né, agora desse ano, da VUNESP, Prefeitura de São Bernardo do Campo, do interior aqui de São Paulo, região metropolitana, né, da capital, para professor 2, né, PEB 2, Educação Básica, para a área de português. Belezinha? Vamos lá? Ó, a resolução CNE-SEB 4 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, ou seja, as DCNs, tá? Reafirma no seu artigo 7º a concepção constitucional de um sistema nacional de educação. Sobre este, assinale a alternativa correta. Então, a questão está nos perguntando aí a respeito do Sistema Nacional de Educação, que é o sistema que está posto aqui para o Brasil. Beleza? Vamos lá? A natureza diversa dos contextos educativos pelos quais pelo país requer um sistema desinstitucionalizado, quer dizer, sem instituição qualquer, visando a relevância regional. Será que nosso sistema educacional é desta maneira? Está posto aí desta maneira? B. Um regime de colaboração é necessário a um projeto nacional de educação no ensino fundamental, enquanto a fragmentação é desejável no escopo do ensino médio. E aí, a gente vai fazer um projeto unificado, né, em termos de sistema para o ensino fundamental, e aí a gente pode fragmentar o ensino médio. O que você acha? É assim que o nosso sistema educacional está posto? C. Caracteriza-se como sistema por trabalhar com conteúdos curriculares comuns, mesmo que os objetivos e finalidades sejam particulares a cada ente federativo. Quer dizer, vai trabalhar aí só com questões da parte comum e a parte diversificada. Como é que fica? Tá? E D, as funções distributiva, supletiva e normativa são estabelecidas em regime de colaboração, mas não as de supervisão e avaliação. E aí, será que nesse Sistema Nacional de Educação que está posto aqui no Brasil, a gente vai ter essas funções, né? Supletiva, distributiva, normativa, mas supervisão e avaliação, cada um faz o seu, né, nesse sistema aí. E o regime de colaboração entre os entes federados deve respeitar a autonomia de seus sistemas e valorizar as diferenças regionais. Essa questão eu acho que você precisa refletir um pouquinho, mas você vai conseguir chegar num resultado satisfatório. Até porque é interessante você ter em mente o que é sistema educacional. Porque se você sabe o que é sistema educacional, você mata a charada aí da questão, tá? E o que é sistema? Vou lembrar vocês. Sistema, né? E aqui no caso a gente está falando do sistema educacional, tá? Então, o sistema, ó, isso é a chave dessa questão. E o sistema é um conjunto de ações, tá? São várias ações, né? Podem ser normativas, podem ser orientações, enfim, ações e meios, né? Porque não são só as ações, mas também os meios. A oferta, né, e a disponibilização dos recursos aí necessários. Então, as ações e os meios que vão levar
a concretização do direito à educação, tá? Então, vão levar a concretização, né, do direito à educação. Tudo isso acontece de uma forma simples? Claro que não, haja vista aí o tamanho do nosso país, né? Mas a partir de estruturas, de ações diversificadas, organizadas, e aqui no caso do Brasil, em cada esfera do poder público vai ficar responsável pelo seu quinhão, né? E nós temos 3 esferas federativas, né? Nós temos a União, nós temos estados, e aqui junto com os estados a gente coloca o Distrito Federal, né? Que é um município, mas tem características e status de estado, né? E os municípios. Ok? Então a gente tem essas 3 esferas de poder: União, estados, Distrito Federal e municípios, que vão, né, cada um vai ser responsável pelo seu quinhão aí no sistema educacional, né, assim distribuído. Vão trabalhar em sistema de colaboração? Sim, vão trabalhar em sistema de colaboração, mas vão abarcar aí diferentes instituições e diferentes entidades, sejam públicas ou privadas. Belezinha? Agora tenta resolver aí a questão, eu tenho certeza que você vai achar a alternativa correta. Agora ficou fácil, né? Depois dessa explicação do que é o sistema, aí ficou fácil, não ficou? Do que é sistema e o que é sistema aqui no nosso caso, né? No Brasil. Então vamos lá. Ó, a natureza diversa dos contextos educativos pelo país requer um sistema desinstitucionalizado. Jamais. Ele vai ser institucionalizado, até porque ele vai emanar aí normativas, diretrizes, então, legislações e visando a relevância regional, sim, as características regionais serão relevantes, serão importantes e devem ser respeitadas devidamente de acordo com cada esfera. Então, não é a nossa alternativa correta. Vamos para o B. Um regime de colaboração, maravilha, colaboração. Por quê? União vai colaborar com estados e Distrito Federal, que colaborarão com os municípios, e também a União diretamente com os municípios, em sistema de colaboração. Isso está na Constituição, está na LDB e em todas as outras normativas. Só que a questão fala também, né? Olha, um regime de colaboração é necessário a um projeto nacional de educação no ensino fundamental. Quer dizer, o projeto nacional está focando só o ensino fundamental e o resto da educação básica, tá? Enquanto a fragmentação é desejável no escopo do ensino médio, quer dizer, olha, ensino médio deixa para lá, a vida que segue, né? Não há necessidade aí de ter um sistema, uma orientação que seja aí comum a todos, porque o que vale é o ensino fundamental. Claro que não, né? O ensino médio faz parte, é uma das etapas da educação básica e não tem que ter fragmentação. Os sistemas vão normatizar também o ensino médio, ok? C. Caracteriza-se como sistema por trabalhar com conteúdos curriculares comuns, mesmo que os objetivos e finalidades sejam particulares a cada ente federativo. Olha, aqui está falando de ok, né? Tem a parte comum, que será comum a todos, mas que a gente não vai considerar as questões de cada ente federativo, ou seja, a parte diversificada? Não, né? Até porque os sistemas vão trabalhar desta maneira, tanto com a parte comum como com a parte diversificada. E aí, cada município, né,
guardada aí as devidas proporções, né, de responsabilidade dos entes federativos, vai ter a sua especificidade para trabalhar, ok? D. As funções distributiva, supletiva e normativa são estabelecidas em regime de colaboração. Perfeito. Por quê? Esse sistema de colaboração vai fazer mesmo, né? Essa distribuição de recursos, de meios para que a educação se desenvolva, vai cumprir de maneira supletiva alguma lacuna de um estado ou de um município que não esteja conseguindo por algum motivo, tá? E vai normatizar também, né? Então, cada esfera aí do poder, União, Estados, Distrito Federal e municípios serão responsáveis aí por essas questões, tá? Ok? Ok. Mas aqui começa, né, a confusão, ó. Mas não as funções, né, de supervisão e avaliação. Quando coloca não as funções de supervisão e avaliação, quebra a alternativa. Por quê? Estados e municípios e a União serão responsáveis também pela supervisão e pela avaliação de determinadas ações na área de educação. Municípios são responsáveis ali pela educação infantil, estados prioritariamente, hein? Estados pelo ensino fundamental e médio, União pelo ensino superior, estados também são responsáveis pelo sistema superior particular, enfim, tem ali toda uma distribuição de responsabilidades em relação à supervisão e à avaliação, que isso vai ficar a cargo, sim, também de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, esse não aqui acabou com a alternativa. Portanto, a nossa primeira alternativa aqui só pode ser a alternativa E. Vamos ver por quê? Olha, o regime de colaboração de União, Estados e municípios, entre os entes federados, deve respeitar a autonomia dos seus sistemas e valorizar as diferenças regionais. Perfeito, é exatamente isso, né? Vai valorizar as questões regionais, né, de cada município, de cada território, de cada estado e colocando também essa questão da autonomia de cada qual dentro daquilo que é possível, dentro daquela normativa que vai ser comum a todos. Vou colocar aqui um conceito que você vai separar definitivamente o que é sistema do que é rede de ensino. Olha, sistema de ensino, vamos pensar num estado. Sistema de ensino estadual vai dar conta das escolas todas daquela esfera de responsabilidade, né? Da Secretaria Estadual, que vai responder pelas escolas particulares, pelas escolas públicas da sua esfera ali de responsabilidade, né? Sejam municipais, sejam estaduais ou sejam federais, que tiverem ali naquele âmbito, naquela esfera. Agora, quando a gente fala de rede de ensino, são só as unidades daquela esfera. Por exemplo, os estados, eles têm uma rede de escolas estaduais. Os municípios, eles têm uma rede própria de escolas municipais. Podem também, em sistema de colaboração com estados, fazer aí uma parceria e terem outras escolas, né? E inclusive escolas conveniadas, mas as da rede própria, elas são aquelas escolas que são ou escolas estaduais, públicas estaduais, ou escolas federais, né? Ou escolas
municipais. Então, rede são só as próprias escolas de cada esfera desses entes federados todos que a gente tem. Ok, que é bem diferente de sistema. Sistema vai abarcar tudo, escolas particulares, daquela esfera, escolas particulares, escolas de outros entes federados que se reportarem ali àquela esfera. Compreendido? Dito tudo isso, gabaritou comigo quem optou pela alternativa E. Bora lá fazer mais. Vamos lá? 2. Discutindo, deixa eu pegar aqui uma caneta, ó. Discutindo como ampliar iniciativas interdisciplinares, uma equipe escolar decidiu aderir à pedagogia de projetos. Uma das professoras disse: nunca trabalhei com esse método. Como funciona? Bom, e aí? Tá? A partir do que propõe Moura, 2010, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta para essa indagação. Ou seja, ela quer saber o que é trabalhar com projetos, né? O que é. E aí a gente vai ter que encontrar aí a alternativa correta. A. Não é um método, mas uma postura pedagógica que requer abertura ao desconhecido e flexibilidade para reformular metas e percursos à medida que as ações projetadas evidenciam novos problemas. E aí, será que projeto é isso? B. Trata-se de um instrumental prático e operatório para atividades interdisciplinares, compostos pelas etapas sequenciais, regulares e ordenadas de introdução, pesquisa e conclusão. C. Os projetos trabalham com objetivos diante de conteúdos pré-fixados, transversais ou interdisciplinares, para que o aluno protagonize uma pesquisa autônoma, prevista por fórmulas e regras seguras. D. É uma técnica atraente para a transmissão de conteúdos, porque utiliza o lúdico e a criatividade no fazer, repetir, recitar, aprender e ensinar o que está pronto, ampliando o repertório do aluno. E está ancorada na pesquisa sistemática sob a lógica do método científico, em que os alunos seguem um roteiro dado pelo professor para chegarem a resultados que demonstram as teorias previamente ensinadas. E aí, qual alternativa você acha que define claramente o que são projetos? Tá pensando? Já pensou? Considerou? E aí, podemos? Ficou em dúvida? Tem palavras aí que deixaram você na dúvida? Como é que você está encarando aí essa questão? Vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é que projeto vai ser uma ação pedagógica, né? Se a gente está falando em escola, projeto vai ser uma ação pedagógica. Mas é uma ação pedagógica, né? Que vai traduzir o quê? Recursos, né? Possibilidades, ou seja, é uma ação, né? É uma ação, é uma. Deixa eu escrever isso aqui direitinho, né? Que ficou meio embolado aqui. Ó, vai ser uma ação, né? Didática, né? Uma estratégia que vai envolver o que mais, né? O que projeto envolve? Projeto envolve plano, né? Porque você vai ter que planejar aquele projeto, então vai envolver o plano. Ele vai envolver também, se eu estou falando de plano,
e não é só de recursos, eu estou falando também de tempo, né? Então, o projeto tem um tempo, vai envolver principalmente o que caracteriza um projeto, a palavra-chave que vai envolver a ação, o plano, o tempo, os recursos, o espaço, enfim, tudo isso é o quê? É uma pergunta, tá? Então, o projeto está no mundo escolar para responder a uma determinada pergunta. É isso que o projeto vai fazer. Então, quando a gente trabalha com projetos educacionais, a gente está com esta ideia, com essa intenção de responder um questionamento, de resolver um problema, uma pergunta. Belezinha? Vamos então pensar o que é um projeto. Será que é um método, né? Se é uma ação, se é um plano que tem tempo, recurso e vai responder uma pergunta, é um método? É uma metodologia? Parece que não, né? Vamos começar de baixo para cima. Vamos começar pela alternativa E. Está ancorada na pesquisa sistemática sob a lógica do método científico. Então, um problema tem um problema trabalhado ali num projeto. Ele vai ter esse projeto, né? Ele vai ter um rigor científico muito grande. Um projeto. Ora, se eu vou responder uma pergunta que eu posso ir por vários caminhos e ao longo deste percurso eu posso mudar de trajetória, eu não vou seguir uma lógica de um método científico na sua totalidade, tá? Em que os alunos seguem um roteiro dado pelo professor para chegarem a resultados que demonstram as teorias previamente ensinadas. Ou seja, aqui está dizendo que projeto seria algo de um rigor científico, um método, porque aí sim é um método, né? Porque ele tem o passo a passo, é um método científico que vai ser replicado para comprovar alguma teoria. Evidentemente que não, né? Isso aqui cai por terra porque um projeto ele é flexível. Ele não tem que ser oferecido um roteiro pelo professor. Esse roteiro ele vai ser construído a várias mãos, pelas mãos de todos que estiverem envolvidos ali naquele projeto, envolvidos em responder aquele problema, em resolver aquele problema e responder aquela pergunta. Ok, então não é a nossa alternativa. Alternativa D. É uma técnica atraente para a transmissão de conteúdos porque utiliza o lúdico e a criatividade no fazer. Repetir, recitar, aprender, ensinar o que está pronto, ampliando o repertório do aluno. Olha, se não fosse isso do que o está pronto, não. Um projeto não vai trabalhar com algo que está pronto. Né? Ele vai usar o lúdico? Pode usar, mas não é obrigatório. Pode usar a criatividade? Deve. Projeto permite isso, né? Explorar ali a criatividade, incentivar a criatividade, o lúdico. As crianças podem trabalhar com o fazer, né? Com as ações, mas de algo que está pronto, não, de algo que não está pronto. Afinal de contas, eles vão responder um questionamento, eles vão resolver um problema. Então, isso aqui acabou com essa possibilidade da alternativa D. Vamos para C. Os projetos trabalham com objetivos diante de conteúdos pré-fixados, quer dizer, você já determina o conteúdo para trabalhar ali. Evidentemente que não, porque o projeto ele permite vários caminhos. Ele vai permitir partir de outros pontos de vista, fazer pesquisas e aí não vão trabalhar só com questões transversais ou interdisciplinares. É até favorável, mas não só, né? Para que o aluno protagonize de uma pesquisa autônoma, né, prevista por fórmulas e regras seguras, quer dizer, além de ter conteúdos
pré-fixados, já tem fórmulas pré-determinadas, né? E regras que serão seguidas. Isso também invalida qualquer entendimento do que é um projeto pedagógico. B. Trata-se de um instrumental prático e operatório para atividades interdisciplinares, compostos pelas etapas sequenciais regulares e ordenadas de introdução, pesquisa e conclusão. Olha, um projeto pode até ter essas etapas, né? Introdução, pesquisa e conclusão, mas prático, né, e operatório para atividades interdisciplinares e com uma sequência já pré-determinada, né, com sequências regulares e ordenadas, não necessariamente. E só para atividades interdisciplinares, não, mas também para atividades interdisciplinares. Porque quando você vai trabalhar com projeto, você vai ver um determinado assunto com vários outros saberes, com outras áreas do conhecimento envolvidas, o que viabiliza a interdisciplinaridade. Mas não só, você de repente pode ter um projeto transdisciplinar, você pode ter um projeto pluridisciplinar, sem necessariamente ter esta questão da interdisciplinaridade, que vai envolver aí um objetivo comum e vários outros, contribuição de várias outras áreas do conhecimento. Ok? Então, também não é a nossa alternativa. E vamos para A. Não é um método perfeito. O projeto não é um método. Ele não é uma metodologia científica ali já pré-determinada dos passos que serão dados, tá? Mas uma postura pedagógica, ou seja, é uma maneira de investigar o assunto, é uma maneira de chegar a uma resposta, de resolver um problema, de responder um questionamento, que requer abertura ao desconhecido e flexibilidade. Isso aqui é uma característica fundamental do projeto. Eles têm que ser flexíveis para reformular metas e percursos à medida que as ações projetadas evidenciam novos problemas. Ou seja, você está ali resolvendo um problema e surge um outro. E você vai, por isso que tem que ter essa flexibilidade para você e amplitude, né? Para você ir resolvendo pequenos outros problemas, ou às vezes até maiores, que vão surgir ao longo do caminho. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa A. E você que respondeu A, gabaritou aqui comigo. Vamos lá fazer mais? Terceira questão. Arthur está empenhado em refletir sobre sua prática docente e as competências necessárias a seu exercício profissional. Lendo a discussão de Rios, Terezinha Rios, né, deparou-se com a ideia do professor como um intelectual orgânico que contribui para as transformações necessárias para a sociedade. Se quiser agir desse modo em sua prática político-moral, Arthur necessariamente deve. Então, o que o Arthur precisa, né, para ser efetivamente um intelectual orgânico que vai contribuir para as transformações das pessoas e, consequentemente, da sociedade? A. Se filiar a um partido ou ao sindicato como manifestação do seu compromisso político. B. Buscar a neutralidade político-pedagógica de modo a evitar as armadilhas ideológicas, quer dizer, vai ficar isento ali para, né, não ser posto em xeque. C. Abdicar do saber teórico a favor do saber político e do saber fazer o bem, abraçando a atividade do exercício docente. Então, vai
abrir mão do teórico pelas ações políticas, né? E aí? D. Expressar a intencionalidade do seu gesto educativo, também chamada de vontade, de modo livre e articulado à sua consciência. E aí? Será que isso vai fazer, né, dele um professor orgânico, né, um intelectual orgânico, contribuindo para as transformações da sociedade? E afastar sua subjetividade de forma a assegurar a experiência liberal de seus alunos e a participação engajada da sociedade capitalista. E aí, o que você acha que seria a ação correta, né, ou mais adequada do Arthur? Podemos ir? Olha só, se filiar a um partido, né? Então, se filiar, se ligar a um partido ou sindicato, né? Como representação aí do seu compromisso político, você acha que dessa maneira ele vai estar agindo de uma forma político-moral? Você acha? Você considera? Claro que não, né? Por quê? O fato dele estar ou não vinculado a um partido ou a um sindicato, como manifestação do seu compromisso político, é o compromisso dele com ele. E isso não quer dizer que vá refletir necessariamente impondo ali, né, aos estudantes. Portanto, as questões de ordem pessoal são dele. Isso não vai refletir no profissional. Se ele está afiliado ou não a algum partido ou a um sindicato, isso não é representação de um compromisso político, porque eu posso não estar afiliada a nenhum partido e a nenhum sindicato e ter um compromisso político muito intenso com as pessoas com as quais eu trabalho, com os estudantes das minhas turmas, com as pessoas com as quais eu convivo na sociedade, em família. Então, não é o fato de estar vinculado a um partido ou a um sindicato que vai manifestar o meu compromisso político, ok? Tudo bem? Então, não é a alternativa A. B. Buscar a neutralidade. Bom, eu não precisaria nem terminar de ler a frase, né? Porque a gente sabe que neutralidade não existe. Mesmo que eu não me manifeste em sala de aula, textualmente, né? Mesmo que eu não esteja afiliada a um partido ou a um sindicato, as pessoas sabem qual é o meu pensamento, as pessoas sabem quais são as minhas crenças, qual é o meu compromisso político. Então, não há neutralidade político-pedagógica a fim de evitar armadilhas ideológicas. Você não vai evitar essas armadilhas, porque as armadilhas acontecerão naturalmente, porque não há neutralidade na educação. Belezinha? C. Abdicar do saber técnico a favor do saber político. Quer dizer, você vai... que está falando lá, né? Que é o intelectual, olha só, é um intelectual orgânico. E sim, o professor é um profissional intelectual, tá? Ele vai abrir mão do saber técnico? Claro que não, né? Do saber intelectual a favor do saber político. Ele não é político. Ali, naquele caso, ele é um professor. Se ele fosse político, até poderia, né, abrir mão de algum saber técnico para desempenhar, se bem que político tem bastante saber técnico, né, mas enfim, e do saber fazer o bem, abraçando a atividade do exercício docente. Vou abraçar o exercício docente sem saber técnico, né, sem
Claro que não, né? Então, e prevalecendo as questões de ordem política, não estou ali para fazer proselitismo, né? Então, D. Expressar, cadê? Aqui, ó. Expressar a intencionalidade do seu gesto educativo, também chamada de vontade, de modo livre e articulado à sua consciência. Ou seja, o professor Arthur ser o professor Arthur, ser Arthur. Ponto. O professor ser ele mesmo, tá? É isso que vai dar essa contribuição para a transformação da sociedade. É cada um ser como é, com as suas crenças, porque não há ideologia que seja superior a outra, não há valores que sejam superiores a outros, mas dentro de uma sociedade tem que haver respeito à diversidade. Então, cada um ser o que é e dar espaço para que os estudantes se desenvolvam, cada qual à sua maneira, com as suas ideias, com os seus pensamentos. Você sendo você, ponto. É isso que se espera de um professor, né, de um intelectual orgânico que vai contribuir aí para a transformação das pessoas e, consequentemente, transformar a sociedade. É a nossa alternativa correta, mas nós vamos ver ainda afastar sua subjetividade de forma a assegurar a experiência liberal dos seus alunos e a participação engajada na sociedade capitalista. Quer dizer, aqui está completamente voltada para o sistema liberal. E quem é que disse que o sistema liberal é o melhor? Né? Quem é que disse que dentro do capitalismo o liberalismo é a melhor opção? Então, e outra, como é que você vai afastar, né, qualquer forma de subjetividade? Isso a gente não consegue, porque você é você, né, de forma a garantir a experiência liberal dos alunos. Experiência liberal, eles colocaram até dando a entender que seria de liberdade, mas esse liberal aqui é do mercado econômico, né? É aquele que afasta o Estado de todas as possibilidades de intervenção dentro da sociedade, dentro da economia, dentro do mercado, enfim. Então, confundindo aí vários outros conceitos, então não é realmente a nossa alternativa. Então, para gabaritar aqui comigo, da questão número 3, é efetivamente a alternativa D, de tá dando tudo certo, bora lá fazer mais. Nossa penúltima questão, hein? Questão 4. Uma equipe de professores do Ensino Fundamental 2 definiu como propósito do primeiro plano formar leitores competentes, o que exige que adequem práticas e também formas de avaliação, né? Então, estão envolvidos aí práticas, né? E práticas de leitura e avaliação. Considerando o que defende Délia Lerner, tá? Será preciso trocar situações de leitura silenciosa por leitura em voz alta para que se possa averiguar competência da fluência leitora. Será que só trocando uma leitura silenciosa pela leitura em voz alta o professor tem condição de averiguar essa fluência leitora? B. Erigir critérios de seleção e hierarquizar conteúdos que facilitem um processo avaliativo imparcial, preciso e objetivo. E aí, né? Será que você colocar aí determinados critérios, né? Hierarquizar, colocar o mais importante e tal, isso vai facilitar o processo avaliativo, que será sempre imparcial, preciso e bem objetivo, falando aí de
leitura, né? A gente não pode esquecer que a gente está pensando aqui, olha, em leitores competentes, tá? Propor um mesmo texto para a turma, para que o professor possa intervir em problemas ou erros de interpretação. Quer dizer, o texto vai ser um único para todos os estudantes, né? Porque aí vai ficar, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? Porque o professor vai poder interferir em alguma questão aí de interpretação adequadamente. D. Promover a leitura de livros completos, mesmo que não possa controlar com exatidão as informações, né, que os conceitos, né, que os alunos aprenderam. E aí, acha que está certo isso? E privilegiar o uso de textos breves que permitam uma correta apreciação autônoma dos alunos. E aí? Qual é a alternativa que você considera correta? Esta está fácil, hein? Mesmo para aqueles professores que não são da língua portuguesa. Porque, afinal de contas, você tem que ter em mente que, a despeito da disciplina que você for trabalhar, a língua portuguesa tem que ser trabalhada, tá? Então, o professor de matemática vai trabalhar com a língua portuguesa, o professor de educação física, de arte, de ciência, enfim, né? A língua portuguesa ela tem que ser trabalhada por todos os professores, ok? Vamos lá, então? Bom, se está falando, né, que vai ter um projeto, olha só, do Fund 2, um projeto com um primeiro plano, vai formar leitores competentes, que vai exigir determinadas práticas, né, mas também maneiras de avaliar. E aí, o que é que a gente pode, tanto de prática quanto de avaliação, desenvolver na escola para formar leitores competentes? O A. Trocar situações de leitura silenciosa por leitura em voz alta para averiguar a fluência leitora? Claro que não. Não é porque eu vou propor uma leitura em voz alta que eu vou identificar uma fluência leitora, tá? A fluência leitora eu vou identificar a partir de outras observações, de leitura e interpretação de textos, porque esta fluência eu não vou identificar só pela leitura em voz alta. Aliás, a leitura em voz alta envolve inclusive questões de ordem emocional, que podem mascarar aí um possível estudante que tenha já um desenvolvimento ali da sua capacidade de fluência leitora positiva, mas que por timidez não vai ter a fluência na leitura em voz alta. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Ter essa fluência leitora não significa ter fluência em oralidade na leitura, né? Na leitura oral. Então, calma, né? Menos. B. Erigir critérios de seleção e hierarquizar conteúdos, colocar conteúdos mais importantes que facilitem um processo avaliativo imparcial, preciso e objetivo. Olha, aqui tem um monte de equívocos. Gente, processo avaliativo imparcial, isto não existe, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, porque nós não somos imparciais. Evidentemente que você vai colocar do seu olhar em cada aspecto. Então, não há imparcialidade na avaliação, da mesma forma que não há educação apolítica, né? Então, já começa aí um equívoco. Segundo equívoco, né? Essa avaliação
precisa, objetiva. Ora, se a gente está falando de competência leitora, como é que eu vou ter precisão nessa avaliação da competência leitora? Como é que eu vou ter objetividade? Eu posso até elencar ali alguns aspectos, alguns critérios para me aproximar um pouco de objetividade, mas não vai contemplar isso, né? E outra, hierarquizar conteúdos para facilitar. Gente, o que é fácil para mim pode não ser para o outro. E aí, como é que fica isso, né? Então, esta alternativa também não contempla o que nós esperamos, né? Se propor um mesmo texto para a turma, para que o professor possa intervir em problemas ou erros de interpretação. Ora, não é porque eu vou trabalhar com um único texto que vai propiciar que o professor possa intervir em alguma questão ali, né, e fazer as suas ponderações e as suas correções a respeito da interpretação. Se cada estudante tiver com o seu texto, por que não o professor fazer também as suas intervenções e correções necessárias a respeito da interpretação? Não é um único texto. E outra, quando você impõe um único texto para a turma toda, você está proporcionando que estudantes que não se identificam com aquele texto sintam não prazer pela leitura, que vai exigir, né? Porque se eu estou querendo leitores competentes, eles têm que ter prazer na leitura, o que não vai acontecer, né? Então, também não é a melhor saída. Então, nada de propor o mesmo texto, né, para que o professor possa intervir. Ele vai ter que intervir se os textos forem diferentes também, tá? D. Promover a leitura de livros completos, mesmo que não se possa controlar com exatidão, né, aquilo que os alunos aprenderam ou não. Perfeito, é isso mesmo, né? E por que livros completos? Porque os estudantes terão a oportunidade de ler a obra inteira. Agora, mas eu não vou conseguir ler todos os livros, eu não vou conseguir controlar com exatidão aquilo que os estudantes aprenderam ou não. Bom, mas se os estudantes chegaram ao final das obras, se eles leram os livros completos, sim, isso possibilita desenvolver aí competência leitora, porque é pela leitura de um texto completo, de um livro completo, que você vai aprimorando a técnica de leitura. E é também a partir da leitura de um texto completo que o professor consegue avaliar melhor o estudante na sua competência leitora. Então, sim, é a nossa alternativa correta. E vamos ver a alternativa E. Privilegiar o uso de textos breves que permitam uma correta apreciação autônoma dos estudantes, né, dos alunos. Textos breves, textos curtinhos, isso é minimizar demais, é dar pouco para o estudante. E a gente não está aqui no mundo para isso. A gente está para oferecer mais. Não tenho que achar que isso vai ser muito para ele. Não! Eu tenho que oferecer cada vez mais para que ele tenha oportunidades de crescer, de se desenvolver e não ficar minimizando. Não, olha, lê só esse pedacinho aqui que tá bom, né? Textos breves, isso não tem sentido nenhum, ok? Até porque quando os estudantes, e aqui tá falando, né, de Fundo 2, né? Quando os estudantes final do Fundo 1, começo do Fundo 2, começam a se interessar, por exemplo, pela leitura de Harry Potter, que são livros enormes, não são textos breves, são textos completos, livros completos, obras completas. Os estudantes embarcam nessa leitura e vão em frente. Então, né, a gente não tem que ficar dando pouco para o nosso estudante, ok? Então, gabaritou comigo
Quem optou pela alternativa D? Vamos lá resolver nossa última questão? Vamos lá, nossa última questão. Para Hoffman, quem é Hoffman? Jussara Hoffman, autora que fala de avaliação, tá? A avaliação mediadora vai conceber o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor, como ação, reflexão, ação que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, enriquecido, carregado de significados de compreensão. Disso decorre que se trata de uma relação intrapessoal, individual, dialógica, sociológica ou positivista. E aí, considerando aí uma avaliação mediadora, que já define bem o pensamento, né, da autora, da Jussara Hoffman, a respeito de avaliação, e define também praticamente a questão, né? Porque como é que você vai entender a avaliação? E aí decorre, né, que essa relação professor-aluno, essa relação com essa ação, essa reflexão e essa ação em relação a aprendizagens, à sala de aula, ao saber, né, que será desenvolvido ali, aprimorado, que vai ter significados, que vai ter compreensão, tanto por parte do estudante quanto por parte do professor. Isso aí é a partir de uma relação, o quê? Intrapessoal, individual, dialógica, sociológica ou positivista. Considere aí as suas reflexões e a gente já corrige essa questão. Tudo bem? Belezinha? Ó, uma relação intrapessoal são aquelas relações só entre as pessoas, né? Mas sem que haja um crescimento a partir desta relação, né? Uma relação intrapessoal é uma relação entre pessoais, né? Entre pessoas, mas que não necessariamente estão envolvidas ali num crescimento, ok? Então, não é a nossa alternativa correta. Uma relação individual não é nem uma relação, né? É uma ação individual, onde só um vai agir, fazer, pensar sozinho, com ele próprio. Uma relação dialógica, sim, pautada no diálogo. E não é só aquele diálogo que um fala e o outro responde, mas é essa relação dialógica, ela considera partir de um diálogo, mas aonde há crescimento. Então eu coloco uma ideia, meu pensamento, alguma reflexão, a outra pessoa compreende o que eu falei, o que eu coloquei, faz suas ponderações e me devolve. Aquilo já está acrescido, aquilo já está com um tanto dela, e aquilo já teve um tanto meu, e aí eu reflito novamente, eu penso sobre esta questão, eu trabalho sobre esta ideia e eu passo para o outro. Isto sim é uma construção a partir de uma relação dialógica, aonde ambos vão crescer, tá? Então, é sim a partir de uma avaliação mediadora, ela vai caber dentro de um ambiente de uma relação dialógica. Uma relação sociológica só não, né? Porque só o fato de estar ali em sociedade, isso não vai garantir a compreensão de significados, não vai garantir aprimoramento de saberes, não vai garantir compreensão
de conceitos, enfim, do que se estiver trabalhando ali em relação aos conteúdos. E uma relação positivista, menos ainda, né? Porque afinal de contas a gente sabe, até porque a nossa educação veio aí de um histórico positivista que é muito individualista, né? O positivismo é quase que como o B, né? É uma relação individual, é uma relação fragmentada que não se comunica com com outros saberes, com outras pessoas. Portanto, vai gabaritar quem optou aqui pela alternativa B de deu tudo certo, não é? Ah, legal. Ó, quero agradecer você que me acompanhou aqui nesse simulado. Beijo grande para você e não esquece, né? Coloca aqui nos comentários aquilo que você quer ver aqui no canal que a gente faz com todo carinho para você. Beijo grande e até o próximo vídeo.